de Mariz em todos os momentos. Ele foi candidato em 63, nós fizemos campanha junto aqui o ano todo, de casa em casa, da zona rural, da cidade, que era muito pequena na época, porque diziam os adversários que Mariz era comunista e eu forasteira, né? Então nós fizemos a campanha juntos, andando em todas as casas para provar mentira. Mas eu sempre fui a companheira de Mariz em todas as horas. Mabel, Mariz, ele começou sua trajetória política na cidade de Souza. Antes de ser político, ele foi promotor de justiça, ele foi uma pessoa que teve as causas sociais como uma de suas bandeiras. Ao chegar à prefeitura de Souza, Mariz revolucionou o estilo de governar. Como foi isso para você que estava ao lado dele naquele período? Exatamente. Eu dei o maior apoio porque quando Mariz assumiu a prefeitura, as coisas aqui eram meio desorganizadas. Cofres particulares, a prefeitura não prestava conta. E então Mariz assumiu com um compromisso, ele fez um programa de governo, publicou o programa de governo, distribuiu com todo mundo. E esse programa ele cumpriu e superou o programa. Então foi ele que fez salário mínimo para funcionário da prefeitura, instituiu, todo funcionário da prefeitura ganhava salário mínimo. Ele botou água, um abastecimento singelo de água em todos os distritos, que Souza tinha 6 distritos, e também luz. Ele puxava luz para as casas dos distritos. Era precário, porque realmente a luz do Estado também era precária aqui. Mas ele fez muita coisa. Ele era louco pro povo, pelo social, queria melhorar Souza. Quando ele foi governador, queria melhorar a Paraíba, mas infelizmente não deu tempo. Mabel, Mariz teve uma trajetória muito importante dentro da política, principalmente porque ele tinha uma visão futurista. Ele foi secretário de Educação, foi secretário de Habitação, ele teve toda uma trajetória nesse sentido. Dentro desse percurso da história de Mariz, o que mais mexeu com Mabel ao estar ao lado de Mariz, principalmente dentro desse movimento político que Mariz tinha? Olha, da parte negativa, o que mais mexeu comigo foi ele perder a eleição em 82. Porque foi uma eleição programada para perder, né? Tinha o voto vinculado, várias coisas. E o povo era louco por Mariz. Tanto que quando ele voltou a Paraíba em 86, então, quando ele chegou na Paraíba, ele tinha perdido os principais colégios eleitorais dele, que era Patos, Catolé do Rocha, porque em Patos Edivaldo Mota era candidato. Em Catolé era João Agripino, o pai. Então, ele tinha perdido os 2 principais colégios. Ele tinha muito receio que não se elegesse. Mas em João Pessoa ele estourou, foi o deputado mais votado. Mais do que Cássio Cunha Lima, que era filho do governador. Então ele realmente, o povo lamentou e sentiu a perda da eleição de governador. Mariz chegou a ser uma das maiores lideranças a nível nacional, com o impeachment de Collor em 92. Isso houve alguma sequela? Houve alguma coisa que marcou a história de Mariz? Claro que ele se tornou, né, o relator do impeachment. Foi. Mas mesmo assim, houve alguma sequela que Mariz depois foi muito questionado, muito cobrado sobre isso? Não, ao contrário. Ele foi muito elogiado sobre isso, que ele fez um relatório espetacular. Que ele era o relator, né? Fez um relatório muito bom. Agora, a sequela, que me perdoe as pessoas, foi que ele terminou o relatório no dia 30 de dezembro. No dia 2 ele estava aqui na Paraíba, e para posse dos prefeitos, que era no dia 1º. No dia 1º ele estava na posse dos prefeitos. E então ele sentiu-se mal e estava com câncer. Diagnosticado com câncer, que ele nunca tinha sentido mal. E como Collor matava as pessoas, né? Matou o próprio irmão também, que não tinha nada e morreu de câncer, eu atribuo isso ao Collor. Mabel, Mariz chega ao governo do estado, tendo em vista que em 82 ele não ganhou, mas não levou.
chega ao governo do estado com a promessa de ser um governo diferente. Inclusive, a grande esperança para a cidade de Sousa, né, para que ele pudesse realmente desenvolver a Paraíba como ele gostaria e como ele sonhava. Aquilo tudo foi algo que impactou Mariz, foi algo que fez Mariz se sentir de fato realizado enquanto político? Sim, ele queria fazer muita coisa. Ele não se realizou porque não teve tempo, né? Ele queria fazer um grande espaço cultural em Sousa, pediu até a Niemeyer para desenhar e foi através de Hinaldo Pires, ou Hinaldo Leitão, que Hinaldo foi até Niemeyer, ele traçou o esboço do que seria o espaço cultural que ele queria fazer em Sousa, para que servisse para as pessoas, os estudantes mais pobres, para todos, inclusive para a cultura de Sousa. E ele queria fazer muito, muito para Sousa e pela Paraíba. E começou fazendo várias coisas, mas não teve tempo. Mariz governou 6 meses, né? Mariz teve 2 filhas. 2 filhas. E dentro desse pensamento político, nunca houve o interesse das 2 filhas continuar a história do pai? Não. A Adriana, que está aqui comigo, que nasceu em Sousa, ela sempre falou muito bem e acompanhou as campanhas todas, fazia campanha para ele, mas realmente ela tinha a vida dela em Brasília, que ela é antropóloga e tinha vários trabalhos que ela fazia lá, e ela nunca pensou em ser política, né? E a mais nova também nunca pensou, casou cedo e, aliás, no ano que Mariz morreu, foi logo depois do casamento dela. E ela tem 2 filhas, então não podia nem pensar, né, em ser política. Mabel Mariz hoje é uma pessoa que é procurada ainda pelo espólio de Mariz, os marizistas da cidade de Sousa. Sim. Ainda com essa história, com esse legado da história de Mariz. Como é retornar a Sousa nesse momento, estar reencontrando pessoas que um dia fizeram parte da história de Mariz? Foi uma satisfação. Eu fiz as visitas às pessoas ícones da nossa amizade, que era Maria Aurélia. Juarez foi motorista nosso muito tempo. Fui no Rancho dos Ciganos. E outra coisa também, outras pessoas que eu visitei, eram sempre pessoas pobres, humildes, que eram amigos nossos. E são amigos nossos, continuam sendo. Fora outros amigos também que eu fui, como Lígia, Zé Fontes. Fui também visitar Marta da Betânia, claro, que é prima e muito amiga nossa. E realmente eu tenho uma satisfação enorme de voltar a Sousa e de ver as pessoas queridas. Eu fico emocionada com essas visitas. Mensagem final, o que é que Mabel Mariz gostaria de deixar para Sousa? Hoje uma cidade renovada, diferenciada, né? Uma cidade que no passado teve grandes políticos, mas Sousa perdeu a cadeira de deputado estadual, a cadeira de deputado federal, e a gente precisa recuperar isso. O que é que Mabel Mariz poderia deixar de história para que as pessoas, os novos políticos, pensem diferente dessa relação? Olha, primeiramente eu quero dar os parabéns a Sousa, porque está uma cidade completamente adiantada em relação ao que eu vi a última vez, há 8 anos atrás, quando eu vim aqui. E politicamente eu não entendo, porque Sousa, com essa quantidade de pessoas, de votantes, não consegue eleger, porque no tempo de Mariz tinha 2 deputados federais. Era Mariz e Marcondes, 2 candidatos e 2 deputados eleitos. E eu não entendo porque hoje Sousa não vota nos candidatos daqui. Já é uma cidade tão grande que já podia eleger 2 deputados com facilidade, ou 3, e vários deputados estaduais. Mas, infelizmente, as pessoas diversificam os votos, porque tem muita gente que mora aqui que não é de Sousa, né? E vota nos candidatos de sua terra. Aí fica difícil. Mas eu tenho fé em Deus que volta a ser aquela cidade política representativa no âmbito nacional e estadual. Mabel, eu quero agradecer. Primeiro, para mim é uma honra estar conversando com você. Eu, que a minha família sempre foi marizista, sempre votou com Mariz, né, era conhecida das negras de Mariz, né, da Dom Pedro I, e eu acredito que a minha mãe, a minha avó, que fizeram parte dessa história, estão felizes em ouvir, né, saber que hoje eu estou conversando com Mabel Mariz. Pois né? é. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo essa entrevista com
a uma das pessoas que no passado tiveram uma história muito grandiosa e que ainda continua sendo lembrada aqui na cidade de Souza. Eu que lhe agradeço. Agradeço a você, agradeço a Souza de ainda lembrar de mim, porque muitas pessoas vêm cumprimentar, que é a mulher de Maris, que eu sempre fui. E eu queria que você transmitisse a todos os seus familiares, a todas as pessoas que você conhece, que são amigas, foram amigas de Maris, e minhas também, a minha saudade e a minha amizade. E aos souzenses todos também, claro.